Boa noite a todos que nesse momento nos assistem aí pelo YouTube e por todos os canais ou redes sociais, ou até mesmo nos vendo agora através desse vídeo. Nós queremos desejar muita paz, muita saúde a todos nesse momento. É um prazer estar aqui mais uma vez para essa atividade da nossa Casa Espírita, do Centro Espírita Nosso Lar, e agradecendo imensamente a audiência de vocês, né? E como sempre, em toda atividade espírita, nós sempre começamos e encerramos com uma prece. Então, nesse instante, convido a todos para que possamos aquietar nossa mente, aquietar o nosso corpo, já que voluntariamente escolhemos estar aqui nesse momento, ou assistir a esse vídeo, então, que possamos estar por inteiro. Então, nesse momento, é na busca dessa inteireza que iremos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, essa força criadora, a quem nós chamamos de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Senhor da vida, te agradecemos imensamente, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos reencarnados, por estarmos vivendo tudo o que vivemos, por todos os momentos de aprendizado, e oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de progresso. A nossa gratidão a Ti, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia. Gratidão a toda a espiritualidade amiga que tanto tem nos ajudado. E em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus e de todos esses servidores do bem, damos por iniciada a nossa atividade nesta noite, rogando Tua inspiração e o Teu amor a todos nós, onde quer que estejamos. Agradecido, Senhor, por tudo. Muito bem. Como disse inicialmente, é um prazer estar aqui. Hoje nós temos a satisfação de estarmos aqui para falarmos um pouco de um tema bastante intrigante, né? Que é falar das bem-aventuranças. E, sobretudo, nesse atual contexto em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de iniciar o nosso trabalho, né, lembrando de algo fundamental, que é a importância dessa parte do Evangelho de Jesus, que são as bem-aventuranças. Lembrar que o contexto dessa mensagem está em Mateus, e que relata quando Jesus, né, sobe ao monte, assenta-se e começa a falar. E vai nos trazer esse compêndio, que é considerado como um compêndio para os grandes estudiosos em teologia, que é o grande compêndio do cristianismo, são exatamente as bem-aventuranças que está no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, sem dúvida nenhuma, é um manancial de luz que nós temos à disposição, mas que infelizmente poucos de nós conseguem fazer a leitura exata do que representa essa mensagem do Cristo, né? Então, só para se ter uma ideia, né, o grande Mahatma Gandhi, o grande pacificador, ele, né, e olhem que ele não era cristão, mas ele afirmou, né, que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, mostrando a relevância dessa mensagem que está no Evangelho de Jesus, né? Então, nesse sentido, a gente vai falar desse tema, e para isso, para a gente adentrar nessa temática, é necessário que a gente mergulhe nesse contexto que é a vida do Cristo, né? Sem dúvida nenhuma, a própria experiência de Jesus encarnado aqui na Terra, para nós, é um grande livro que poucos nós temos nos dedicado a estudar. Embora na doutrina espírita está muito evidente que Jesus é o nosso modelo e guia. No entanto, não conseguimos seguir com tamanha fidelidade esses ensinamentos.
Então, por isso, eu convido a todos nesse momento para que possamos verdadeiramente mergulhar nesse contexto do Evangelho. E para isso, eu trago um poema, né, muito bonito, inclusive, de Maria Dolores, intitulado O Caminho do Reino. Nesse poema, através da fala de João, o evangelista, ele vai trazer, vai nos permitir mergulhar nesse contexto do Evangelho do Cristo. Então estão todos convidados, que possamos nesse momento, né, serenar nossa mente. Eu convido a todos para que possamos verdadeiramente buscar essa quietude e captar com toda a propriedade essa belíssima mensagem. Maria Dolores, O Caminho do Reino. Após a última ceia, o discípulo João, o mais jovem do grande apostolado, sob forte impressão de tudo quando ouvira do Senhor, tendo Jesus ao lado, indagou pensativo: Mestre, é tão grande a luz da esperança em que eu vivo, que me permito perguntar: onde posso encontrar, ainda mesmo em estudo alto e profundo, nas instruções do mundo, o caminho real para o reino do amor? O Cristo replicou: medita, João, asserena teu próprio coração, aqui, ali, além, seja onde for, segue plantando o bem, a paz, o amor. A vida é um livro aberto, e a própria vida te trará por certo, ante as inspirações que vertem das alturas, a estrada para o reino que procuras. Depois do encontro amigo, tudo se transformou nas boas novas. O grupo penetrou em grandes provas. Medo, tristeza, angústia, inquietação, perigo. Jesus fora arredado da enxovia. Em silêncio e à distância, João seguia todas as ocorrências de hora a hora. Por fim, notou quase desatinado que o mestre portador de tanto bem vinha sendo espancado sob as injúrias de Jerusalém. O apóstolo sem paz observou que a multidão lançava o Cristo na condenação e absolvia Barrabás. Perplexo, anotou que a tantas zombarias não formulou Jesus quaisquer respostas. O mestre admitira a cruz às costas, por entre acusações e gritarias. Depois, ei-lo a seguir, fatigado, a hesitante. Tropeçou suarento, o cortejo seguia frio e lento, a engrossar-se de gente instante a instante. Para ajudar-lhe a marcha estranha e triste, foi trazido até ele o Cirineu. A turba protestou, de dedo em riste. Jesus, porém, calou-se e nada respondeu. Terminado que foi o duro itinerário, alcançar o Senhor o cimo do Calvário. João, que tudo assistia, antes de se achegar à bênção de Maria, esmagado de dor, surpresa e espanto, rememorava em pranto todo o amor que Jesus distribuíra. As pregações do lago, ante os céus de safira, o sermão da montanha, a luz da natureza, o pão multiplicado, o riso das crianças, a exaltação das bem-aventuranças, os doentes curados, a beleza da fé que renascia em tanto rosto, que a aprovação cobria em névoa de desgosto, lembrava os paralíticos reerguidos, a gratidão de todos os caídos que o Mestre levantava para o bem. Como entender assim Jerusalém, que condenava o mensageiro da bondade dos céus para com o mundo inteiro? Tocado de emoção e sofrimento, abeirou-se do Cristo, então tranquilo e atento, e ponderou: Senhor, não posso crer. Pelo bem que se faz é preciso morrer? Por haver plantado a paz e a luz, deves achar a morte sobre a cruz? Defende-te, Senhor. Fala, protesta. O teu ensinamento é a força que me resta. Não me deixes em dúvida sozinho. Mas Jesus, compreendendo o tempo escasso, respondeu transpirando amargura e cansaço: Não te lamentes, João. Deus vive em nós. Depois, erguendo a voz, disse:
fitando o monte em pedra e espinho, a refletir no olhar a própria dor. Por enquanto na terra, este é o caminho real para o reino de amor. É nesse contexto que estamos falando dos ensinamentos de Jesus. É nesse contexto em que o Cristo se apresenta para nós com essa mensagem clara e bela, mostrando um roteiro firme e seguro. Então, se queremos falar verdadeiramente das bem-aventuranças, é necessário entender esse contexto em que Jesus nos traz essa grande mensagem. E, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos estruturar a nossa fala organizando, né? Acho que é mania de professor. Então, nós vamos organizar a nossa abordagem aqui nesses aspectos, né? Trazendo esse sentimento do Evangelho a partir da mensagem de João. E aí a gente vai trazer as bem-aventuranças, mas para isso é necessário a gente mergulhar um pouco na cosmovisão espírita e entender sobre que perspectiva nós estamos avaliando esse Evangelho. E mostrar como dentro da doutrina espírita isso é trabalhado. E aí a gente vai trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, as 4 bases que Kardec traz para alicerçar essa mensagem. E daí levantar algumas reflexões em torno das bem-aventuranças. E em seguida fazer essas relações com o momento atual que a gente vive na Terra. E por fim, concluiremos também com uma interpretação também da arte, porque a gente quer trazer aqui uma mensagem também para fechar a nossa apresentação. Então esse é o nosso grande desafio. Vamos tentar, na medida do possível, né, facilitar esse entendimento, porque não é fácil. Realmente não é fácil mergulharmos nesse mundo, nesse universo que Jesus trouxe com a sua exemplificação. E aí, a nossa primeira abordagem, ela perpassa pelo entendimento das bem-aventuranças. Afinal, o que significa as bem-aventuranças? Então, primeiro, não tem como interpretarmos essa mensagem de Jesus, embora ela seja muito clara, mas é de difícil compreensão, porque quando a gente vai pegar as bem-aventuranças, como por exemplo, bem-aventurados os aflitos, se nós não tivermos uma chave que nos facilite compreender com clareza essa frase, ela vai parecer para nós, pelo menos no mínimo, sem sentido. Então, trazer a cosmovisão espírita é fundamental. E o que significa essa cosmovisão espírita? Significa que a doutrina espírita ela nos traz uma forma diferente de ver o mundo, de olhar para a natureza, para as coisas, para a nossa vida e para nós mesmos, com um olhar muito mais amplo. Então a cosmovisão espírita ela vem derrubar, vem suplantar, né, uma outra cosmovisão que a gente tem, que é reinante no mundo, que é a cosmovisão materialista. Então hoje nós estamos sob a égide dessa cosmovisão materialista e estamos pagando um alto preço por não nos abrir a uma possibilidade mais ampla. E a gente está vivendo as consequências do extremo dessa visão. Isso foi alertado por Kardec, inclusive na Gênese, em obras póstumas, que ele disse que quando o materialismo chegasse no ápice, né, do seu apogeu, da sua dominância, esse momento seria marcado por 2 grandes fenômenos, a loucura e o suicídio. E se observarmos bem esses nossos últimos tempos, nós perceberemos que realmente estamos nesse processo. Porque nunca tivemos tantas pessoas, tantos seres humanos atravessando momentos difíceis, compreendendo que essa loucura que é trazida na obra básica é todos os tipos de transtornos e problemas psíquicos, mentais que o ser humano tem enfrentado. Nunca se teve tantas pessoas doentes nesse sentido. Então não é por conta da pandemia. Mesmo antes da pandemia, nós já estávamos sofrendo por essa grande agrura. Né? Observando, por exemplo, numa pesquisa muito simples, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já contabilizava que cerca de 60% da população mundial, isto é, a cada 6 pessoas de 10, né, são pessoas que consomem medicamentos para dormir, ansiolíticos, para controlar a ansiedade.
sem contar a quantidade de pessoas hoje acometidas por uma série de transtornos, e inclusive com nomes novos, né, mas para representar aí uma série de problemas que nós temos enfrentado. Né? Nunca se falou tanto em depressão, e o quanto que isso tem matado, chegando no cume desse processo, que é o suicídio. Considerando que esses dados dessa Organização Mundial de Saúde também indicam que a cada 4 segundos alguém tenta suicídio no mundo. E agora, nesse período, eu acredito muito que essa taxa deve ter aumentado, né, por conta desse quadro de medo e ansiedade que estamos vivendo por conta dessa pandemia. Então, realmente, nós estamos nessa crise de um paradigma dessa cosmovisão materialista. E, naturalmente, uma nova cosmovisão vai surgir para substituir essa anterior. E a proposta da cosmovisão espírita é porque ela é muito mais abrangente. Ela não considera como elemento básico a matéria, mas sim o espírito. E esse espírito é um ser imortal. Então, para compreendermos o que nós pretendemos abordar sobre a pandemia, é necessário que a gente tenha, pelo menos como base, essa cosmovisão, senão dificilmente a gente vai conseguir entender bem-aventuranças da forma como Jesus traz, tendo como base o materialismo. Muito difícil. Então esse é o nosso primeiro aspecto que precisa ser considerado. E aí a gente precisa adentrar um outro aspecto, que é compreender as bases, segundo Kardec, para a interpretação das bem-aventuranças. E quem traz isso para nós é seguramente o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa grandiosa obra, que foi uma das únicas que Kardec saiu de Paris para poder produzi-la. Kardec foi para beira-mar, para uma região muito bonita, para ali inspirado, porque ele sabia da profundidade, que é uma obra que essencialmente não se baseava somente no raciocínio, na lógica, na intelectualidade, mas precisava ser uma obra pautada muito mais em sentimento, em que ele precisava falar com o coração. E nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito interessante. E se observarmos a estrutura didática com que Kardec organiza essa obra, a gente vai entender o porquê dessa necessidade, dessa preparação toda. E sem isso, também não conseguimos entender as bem-aventuranças que virá logo em seguida, desses 4 primeiros capítulos. Então, o primeiro capítulo é Não vim destruir a lei. Sem dúvida nenhuma, se observarmos esses 4 capítulos, ele vai formar uma base, um pilar com 4 apoios para poder a gente construir esse edifício do entendimento da doutrina espírita. Que primeiro, não vim destruir a lei. O que essencialmente a gente vai encontrar neste capítulo do Evangelho? Mostrando que a doutrina espírita faz parte de um princípio da lei divina, que é o princípio da continuidade, da solidariedade. O Espiritismo não veio destruir as outras bases ou a lei divina estabelecida pela primeira e a segunda revelação. Na verdade, vem complementar, consolidar, ampliar esse entendimento da primeira revelação, que todos sabemos, foi trazido por Moisés, e a gente tem isso muito bem estruturado no Velho Testamento. Então, em nenhum momento o Espiritismo, no seu aspecto religioso principalmente, nega ou diz não existir do que traz o Velho Testamento. E nem tampouco do Novo Testamento, que é essencialmente os ensinamentos trazidos por Jesus, que é a segunda revelação. Então, por isso que a doutrina espírita se apresenta para nós como a terceira revelação. Então, nesse capítulo, isso está muito claro, através das mensagens que são trazidas, mostrando para nós que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Portanto, é a sua continuação. É a continuação dessa mensagem. Por isso também que é dito como cristianismo redivivo. Isso é fundamental para que a gente entenda a importância e a forma com que a doutrina espírita vai tratar desses temas. O segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante porque quando a gente analisa friamente, a gente às vezes não consegue entender a lógica da estrutura desses capítulos. Então, à medida que a gente vai mergulhando nesse processo, a gente vai compreendendo um pouco melhor essa estrutura didática que Kardec nos mostra. E o segundo capítulo é exatamente Meu reino não é deste mundo. Que parece intrigante, mas é uma mensagem. As mensagens desse capítulo são muito interessantes, mostrando que, essencialmente,
o reino que é apresentado por Jesus não pertence à Terra. A Terra não detém a exclusividade, né, de ser o único planeta, né, e nem por isso a nossa possibilidade primeira nem última de vida. Então, vai trazer para nós a verdadeira realeza que é Jesus também. A última mensagem tudo é muito interessante, porque vem trazer a mensagem de uma realeza terrena, né? É a mensagem de um espírito que foi rainha dentro do postulado francês, mostrando para nós, né, a sua condição enquanto realeza aqui na Terra, iludida por todas as condições que a matéria oferece e de que forma ela retorna ao mundo espiritual. Né, que é uma mensagem belíssima, mostrando para nós que verdadeiramente nós temos um rei, né, que é Jesus. Jesus é apresentado para nós como rei. Então, neste capítulo, nós temos uma ideia muito clara de quem é Jesus. Retirando essa estrutura mística e até, às vezes, incompreensível de Jesus para nós. Né? Por isso que muitos chegam até nem a acreditar que Jesus esteve aqui na Terra, ou que existiu realmente esse ser. Mas nós sabemos que existe. A doutrina espírita nos apresenta Jesus como o nosso modelo e guia, esse espírito que serve para nós como referência. E é esse espírito que governa o nosso planeta. Portanto, ele é o governador, o presidente, o administrador, enfim. Nós estamos falando de um espírito que já era espírito puro quando constituiu, quando construiu, montou a Terra. Então ele é o grande organizador do nosso planeta. Então estamos falando de 4 bilhões de anos atrás, em que Jesus já era um espírito puro. Então quando nós nos referimos a Jesus, estamos falando desse espírito extremamente evoluído, né, que já está na categoria dos Cristos. E é esse espírito que veio trazer para nós essa mensagem vívida que a gente vai aprofundar um pouco hoje aqui. Né? Então, o Meu Reino Não É Deste Mundo é um capítulo fundamental para a gente compreender muito claramente quem é Jesus e qual é o papel dele nas nossas vidas. E o terceiro capítulo não é muito interessante, porque vai mostrar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Vai nos colocar no lugar, né, apropriado enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. Então seria muita pretensão nossa, alimentada excessivamente pelo nosso orgulho, achar que apenas a Terra é o planeta habitado. Né? Quando a gente entra no entendimento desse capítulo do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente vai ver a dimensão do universo. Estamos falando de muitas galáxias, né? São bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. E atualmente algumas teorias já apontam que não temos apenas um universo, dado, por exemplo, a estudar os buracos negros, que a ciência está começando a adentrar nesse entendimento. A gente vai mostrar que talvez seja muito mais do que isso, do que a gente imagina, do que a nossa pobre mente consegue dimensionar em termos de criação divina. Então, esse capítulo nos dá uma dimensão dessa criação de Deus, como inteligência suprema, como criador de tudo que existe. É de Deus nessa dimensão que estamos falando, né, que criou esse planeta, que criou a nós, né, enquanto seres simples e ignorantes, e que num processo evolutivo vamos conseguir atingir a nossa perfeição. Então esse capítulo é muito interessante para a gente ter uma noção muito clara, né, dessas dimensões. Estamos falando aí de uma criação que compreende, né, cerca de 100 bilhões de galáxias, sistemas solares aos milhares. Né? Então, hoje a gente compreende, por exemplo, que o sistema mais próximo de nós, falamos em termos de sistema solar, né, está a 40 e poucos anos-luz de nós. Essas dimensões parecem fugir um pouco da nossa cabeça, porque significa que para a gente conseguir chegar lá, que é na constelação do Cocheiro, por exemplo, nós vamos levar cerca de 46 anos, andando à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo.
Então, quando a gente olha para esse universo, né, olha para o céu, olha para o espaço e vê esse céu estrelado, ele não foi feito exclusivamente para iluminar ou para tornar bonito a nossa visão noturna, né? Mas ali nós estamos olhando estrelas, planetas muito distantes, que muitos deles, inclusive, já nem existem mais. Dada a distância que estão, por terem emitido sua luz, possivelmente já deixaram de existir, dada o tempo com que a luz percorre esse espaço longínquo. Então, é muito interessante a gente observar esse terceiro capítulo para a gente ter uma noção mais clara de que realmente há muitas moradas na casa do meu Pai. E o quarto capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, trazendo um outro princípio basilar do Espiritismo para a gente entender que nós somos resultados de muitas existências, né? Somos resultado de muitas existências. Eu sempre gosto de recitar esse poema, que ele é muito claro quando mostra esse princípio do nascer de novo, que é o princípio da paligenesia, que é o princípio da reencarnação. São necessárias muitas vidas, muitas experiências para a gente ir acumulando tudo que nós já somos e tudo que nós já temos. Então, nesse sentido, o poema Jornada é muito bacana, né? Que diz assim: fui átomo, brilhando na imensidão do espaço, devorando amplidões e longa ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado era, infusórios do mar em montões de sargaço. Por século fui planta em movimento escasso, sofri inverno rude, amei na primavera, depois fui animal, e no instinto da fera achei inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos, mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las, que hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. É esse o sentido das múltiplas existências que nós temos. É esse o sentido de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário um processo reencarnatório para a gente dar conta da nossa experiência evolutiva. E hoje nós somos resultado de muitos do que nós somos. As nossas reencarnações são solidárias. Então, dentro de nós tem uma multidão, né, de experiências, de memórias, de seres que resultam no que a gente é hoje. Então não é necessário fazer uma regressão de memória para você ter clareza de quem você foi. Avalie suas tendências, seus desejos, suas vontades, né? Isso tudo aí representa muito do que você vem vivendo. Então, se queremos realmente buscar o reino de Deus, é buscar essa transformação, vencer esse homem velho arraigado pelos diferentes hábitos, né? Os hábitos que a gente vem se repetindo há muito tempo. Então é nesse sentido que esses 4 capítulos aí, eles forjam muito bem a estrutura desse pensamento que é necessário a gente adquirir para compreender as bem-aventuranças. Correto? Então, sedimentado essa estrutura, né, nós vamos agora adentrar nessas reflexões em torno das bem-aventuranças. De que forma a gente fará isso? Bom, a gente primeiro precisa entender a lógica, como é trazido isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec ele vai mudar a ordem na organização, né? Se a gente observar lá em Mateus, a gente vai ver que a ordem das bem-aventuranças ela começa com os bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui há uma inversão da ordem, e a gente vai entender também na própria estruturação do Evangelho por que Kardec faz isso, né? Então, nesse sentido, o capítulo 5 do Evangelho vai trazer a primeira bem-aventurança. E a primeira bem-aventurança que o Evangelho nos traz é bem-aventurados aflitos. Ora, como eu disse, como entender, né, que o sofrimento e a dor é uma bem-aventurança? Para um materialista, isso é quase impossível, porque ele não consegue ver sentido na dor. Ele não consegue ver sentido no sofrimento. Ampliando a nossa visão, mudando o nosso ponto de vista para o espírito imortal que somos, a gente vai perceber que a dor é um instrumento educativo, utilizado por Deus para nos colocar no caminho. Então, nesse sentido, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque o sofrimento nos dará condição, se estamos nesse mundo de provas e expiações, né? Expiações é pagamento, então esse sofrimento
que estamos passando, seja em qualquer terreno ou campo que for, é resultado do que nós fizemos, é resultado do nosso plantio, seja nessa vida ou seja nas vidas anteriores. Isso muda completamente a perspectiva de olharmos para o sofrimento. Então, as bem-aventuranças que Jesus promete para esses que sofrem, porque eles serão consolados. Essa consolação advém de um Deus, de um Pai que é amor. Então, reconhecendo esse princípio do sofrimento para o nosso progresso, ele vai nos dar condição, então, de ser bem-aventurados. E se observarmos a nossa vida hoje, principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que todos nós estamos vivendo grandes desafios, né? Estamos vendo muitas mortes, pessoas próximas, queridas, né? Retornando ao mundo espiritual, em uma condição muito atípica, porque de alguma forma, nem mesmo o momento final ali de velório, de prestar as homenagens, isso tudo se muda, a forma de vivermos hoje, né, para quem está obedecendo o distanciamento social, ele de alguma forma nos leva a pensar. Né? Por isso que eu sempre gosto de colocar que esse momento de pandemia é o cantinho do pensamento, né, como Haroldo gosta de retratar, em que Deus está nos colocando agora para realmente pensarmos acerca da nossa vida. Porque essas crises nós já vemos vivendo há muito tempo. Basta observarmos a sociedade, o seu comportamento, né, as notícias, para a gente perceber que essa sociedade está em crise já há muito tempo. E que esse vírus, o novo coronavírus, na verdade, ele está servindo para nós como um catalisador. Eu gosto sempre de utilizar essa referência. Porque o catalisador, né, dentro do laboratório de química, ele é um elemento que vai acelerar as reações químicas. Então, o que a gente está percebendo agora com essa pandemia é que determinadas crises estão sendo aceleradas dentro da nossa sociedade para que verdadeiramente a gente procure mudança, procure transformação. Então, a aflição nesse momento é importante que a gente compreenda nessa perspectiva. Isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença para a gente lidar com os desafios que a gente está enfrentando. E todos nós estamos. Quem não está sofrendo, né, de alguma forma, por essas circunstâncias? Seja porque não pode estar próximo dos seus familiares, seja por conta da preocupação com os mais velhos, os mais idosos. Então, isso tudo nos afeta de alguma forma. Como utilizar isso como uma bem-aventurança? Né? Olhando para frente e nos vendo como espírito imortal. Esse é um grande desafio para a gente compreender as bem-aventuranças. O 6º capítulo, ele sai um pouco, né, das bem-aventuranças, aposto que ele vai dar um corte aí para apresentar para nós o Cristo Consolador. É muito interessante, porque assim, eu mostro um quadro em que são bem-aventurados aqueles que sofrem, e Jesus nos é apresentado como o Cristo Consolador. Consolador por quê? Porque Jesus não vem retirar a dor da gente. Né? Jesus nos apresenta o seu evangelho não para dizer assim, ó, não, agora eu vou retirar a sua dor. Não. Na mensagem que ele traz, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um alívio que Jesus nos traz a partir de sua mensagem, que é esse roteiro seguro para vivermos verdadeiramente o reino de Deus, onde quer que estejamos, porque o reino de Deus não é um lugar distante, não é um planeta. O reino de Deus é a condição com que nós vivemos, portanto esse reino de Deus está dentro de nós. E Jesus é o caminho, como ele mesmo aponta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Esse caminho é o caminho reto e isso é apresentado para nós, né, já mostrando um direcionamento por que aqueles que sofrem serão consolados. Porque geralmente é o sofrimento que arrefece o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nos permite abrir o nosso coração, a nossa mente, para receber a ajuda. Então daí o benefício da dor, nesse sentido, como instrumento educativo. E Jesus é apresentado como esse Consolador prometido. Né, como o Consolador que nos alivia desses sofrimentos. E o Espiritismo como um Consolador prometido por Jesus, porque ele lá em João 14, ele vai dizer que no tempo adequado ele nos enviaria o Consolador, que permaneceria eternamente conosco e que nos
esclareceria de tudo aquilo que a gente na época não conseguia compreender. Então o Espiritismo é esse Consolador prometido aí por Jesus. E aí então ele retorna no capítulo 7 com as bem-aventuranças, vai de alguma forma sintetizar, né, organizar, porque ele não traz todas as bem-aventuranças que são apresentadas no Sermão do Monte, ele junta algumas e não traz outras, né? Então ele vai trazer bem-aventurados pobres de espírito, e aí é importante que a gente compreenda, embora isso fique muito claro no texto do Evangelho, né, o que significa esses pobres de espírito, né, que não é na sua expressão literal, essencialmente o pobre de espírito é aquele ser humilde. Então esse capítulo aí do Evangelho vai nos trazer a receita, né, ou a orientação, o manual para vivermos essencialmente a humildade. Porque a gente às vezes tem uma compreensão equivocada do que seja humildade. Olhando para uma pessoa, a gente fala, não, é uma pessoa humilde. Se a gente olha para uma pessoa que está com traje simples, às vezes sujo, né, então isso não é humildade, isso é desleixo. Né? Humildade não tem como você avaliar pelo olhar. Humildade se avalia pelas virtudes e pelas condições da alma do ser. Então é necessário você olhar o comportamento, as atitudes, a forma de pensar, de encarar a vida. Aí sim você consegue enxergar com mais clareza essa humildade, né? Que vem essencialmente de você reconhecer o que você ainda não é. Eu acho que quem nos dá um exemplo muito claro disso é Sócrates, né? No seu discurso célebre, quando ele foi julgado, né, injustamente, condenado à morte a tomar o veneno, ele no seu discurso ele apresenta isso, reconhecendo que de alguma forma ele era sábio, porque ele foi procurar uma pitonisa, né, que na época são os médiuns, no oráculo de Delfos, e quando o oráculo, a pitonisa diz a ele que ele era o homem mais sábio do mundo, ele se questionou, redarguiu e foi procurar outras pessoas que ele julgava ser mais sábios, mas em todos aqueles que ele procurou, ele identificou que havia um orgulho tão grande, porque as pessoas, além de ser muito boas naquilo que especificamente eles se preparavam, como por exemplo ele procurou um artesão, um político, um filósofo, então eles eram muito bons, muito melhor do que Sócrates, né? Porque ele afirmava assim, que ele não era tão bom nas artes como aquele artesão era, mas no entanto, o artesão ele se julgava bom em tudo, o político também, o filósofo também. E Sócrates era o único que reconhecia que ele não sabia de tudo, muito pelo contrário, o que ele não sabia era muito maior do que o que ele sabia. Então isso é uma representação muito clara do sentido de humildade, né, que é você se dar conta daquilo que realmente você é, sem ser mais e sem ser menos, mas acima de tudo, reconhecer aquilo que você ainda não sabe ou que você não é. Então, esses bem-aventurados pobres de espíritos são esses espíritos humildes, né, que compreendem com muita clareza a sua condição de espírito em processo de aprendizagem, de evolução. No capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus, é a virtude em essência que nos permite ver com o coração, ver a beleza. Se nós não nos despirmos dessa lente contaminada que nós carregamos, né, por conta de todos os vícios que ainda são muito fortes em nós, que nos faz com que a nossa visão, nosso coração fique sujo, impregnado, né, embaçado, e isso não nos dá condição de enxergar com clareza, sobretudo a Deus, né, e sua manifestação. Então a gente sempre vai olhar, isso é muito claro, né, quando nós incorporamos o espírito do julgamento, né, a gente olha as pessoas querendo medir os outros sempre pela nossa régua, e a nossa régua é muito limitada. Então, nesse sentido, os puros de coração são esses que se colocam nessa condição, né, para que possam verdadeiramente enxergar a Deus. Depois, no capítulo 9, ele vai trazer bem-aventurados que são brandos e pacíficos, mostrando a brandura
e a pacificação como elementos, porque aqui ele junta duas bem-aventuranças. Lá no Sermão do Monte ele vai trazer bem-aventurados os brandos, os mansos, né, e pacíficos, e bem-aventurados pacificadores. Então, nesse sentido, são diferentes, né? Pacíficos ou mansos, brandos, são aqueles que realmente vivem a paz, que buscam, acima de tudo, cultivar essa paz nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas relações. E isso é um grande desafio, né? Viver isso é um grande desafio para nós, sobretudo no mundo conturbado que a gente ainda experimenta. E o pacificador é aquele que leva a paz para todos os cantos. Isso nós temos diversos exemplos, mas sem dúvida nenhuma, um dos grandes exemplos de pacificador que nós temos para a nossa humanidade é o Mahatma Gandhi, né, que conseguiu libertar o povo indiano do jugo inglês sem uso de armas, né, porque o pacificador ele jamais é violento. E nós ainda temos um comportamento muito violento, dado a nossa proximidade ainda da animalidade do que da angelitude. Então isso faz com que a gente ainda tenha, né, esses momentos de ira que nos tomam e às vezes a gente faz grandes besteiras porque não paramos para pensar um pouco ou porque ainda não aprendemos a cultivar a paz em nosso coração. Porque são esses pacificadores que herdarão a terra. Quer dizer, esse novo mundo, esse processo de transição que a gente está vivendo agora, né, para tornar um mundo de regeneração, que é o caminho para um mundo pacificado, pelo menos, ficaram aqui os espíritos que conseguiram desenvolver essa paz, né, essa brandura. Então esse é um grande desafio para nós, né, manter essa paz dentro desse contexto que a gente vive, nesse mundo belicoso e violento. E por fim, ele vai trazer bem-aventurados que são misericordiosos. E a misericórdia não é uma coisa tão simples, porque ela se baseia na indulgência, né? E lembrar que a indulgência é um dos parâmetros para que você tenha verdadeiramente a caridade. E fora da caridade, não há salvação. Então a caridade é nos apresentada pelo Espiritismo como um tripé, né? Em que sustentado pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Então é esse tripé que compõe verdadeiramente a caridade. Né? Você não vai ser caridoso apenas sendo benevolente. Então aquele que doa, aquele que faz o bem, ele é benevolente, né? Mas necessariamente ele pode não ser caridoso, porque a caridade em essência contempla 3 aspectos. Não dá para ser só 2, não dá para ser só um. Para ser caridoso você tem que abranger os 3 aspectos. E nesses 3 aspectos todos nós temos ainda muito a aprender a ser benevolentes, a sermos indulgentes, a termos misericórdia sobretudo para perdoar, né? E a gente não compreende muito bem o perdão. Mas perdão é um tema para uma outra palestra, um outro momento. Então, nesse sentido, meus queridos e minhas queridas, eu acho que a gente está caminhando muito para entender que esse momento que a gente está vivendo agora de transição planetária, acelerado por um processo catalisador que é a pandemia, trazido pelo novo coronavírus, é um momento ímpar para nós aproveitarmos esses instantes e transformar isso num processo de transformação íntima, pessoal, do que a gente chama dentro da doutrina espírita, né, de reforma íntima, de transformação. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de convidá-los para empreendermos um esforço nesses momentos difíceis que a gente vive para entender que o processo da conquista da bem-aventurança depende de um processo íntimo em cada um de nós. E isso a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível, né? Porque Jesus disse, né, que ele venceu o mundo. Então, confiemos nesse processo. E um pouco à guisa de conclusões, eu gostaria de trazer essa reflexão, né, para nós, entendendo claramente a dimensão do que o Espiritismo pode nos oferecer nesse momento, né?
Eu acho que é fundamental a gente aproveitar o que o Espiritismo pode nos oferecer em termos de, não só de conhecimento, mas de possibilidades. E aí é importante que a gente esteja integrado, né, nesse processo, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível desse grande momento. Então, baseado nisso, eu gostaria de encerrar trazendo essa reflexão que somos todos aprendizes nessa grande escola da vida. E para finalizar, não só com uma mensagem, eu vou utilizar aí o recurso da arte, que vou trazer para vocês, para quem não conhece, Tim e Vanessa, esses cantores, essa dupla cantora, que são espíritas, né? Suas canções todas são espíritas, e que têm feito muito sucesso, porque é de uma profundidade muito interessante. Eles conseguem tirar trechos do Evangelho de Jesus e transformar isso em música, né? Esse é o poder da arte. Então, talvez essa mensagem musical talvez ensine muito mais do que tudo que eu falei aqui na palestra. Tá certo? Então ela vai ser o nosso momento de conclusão, porque o título dessa música é exatamente Aprendiz, mostrando a importância dessa escola da vida que todos nós estamos. E ela também vai ser a nossa prece de encerramento. Ok? Então agradeço imensamente a atenção de todos, tenhamos todos uma boa noite e ótimos dias. Muita paz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente,
espaço infinito eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor É aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da